Olá pessoal, que Deus ilumine, um excelente sábado para si, passando por aqui para meditar na palavra que é espírito e vida. Vamos meditar na história da Sunamita, né? Está lá em 2 Reis 4, versículo 20 em diante. Antes de meditar, guarde algo consigo. Diante de qualquer luta, dor, problema, dificuldade, nós temos duas opções. Ou nós levamos a Deus, colocamos diante dele, e ele usa os meios que ele tiver que usar, coisas e pessoas para resolver aquilo, porque Deus é Deus. Ou fazemos o que normalmente o ser humano faz, e que eu e você caímos nesse erro, de contarmos e tentarmos levar o nosso caso para pessoas e nos desgastar, expor a nossa vida e não resolver absolutamente nada. Olha o que aconteceu com essa Sunamita. Ela não tinha filhos, Deus usou o profeta, que a abençoou, e ela alcançou o milagre de ter um filho, a criança cresceu, estou resumindo a história, e a criança teve uma doença, um problema de saúde e morreu. E aqui diz, o servo levou o menino para casa, a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Diante daquela dor, daquele problema, ela decidiu ir até Deus. Claro, ela se dirigiu ao profeta que representava Deus. E ela disse ao seu marido, então enviou um recado para o marido e disse, manda um servo preparar uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus. E eu voltarei em seguida. E o marido perguntou, por quê? Não é festa de lua nova nem sábado. E ela respondeu, não se preocupe. Não explicou nada, não se preocupe. E ela foi em direção ao monte onde estava o profeta. E quando o profeta a avistou, quando ele viu a distância, disse ao seu auxiliar Geazim, olha, lá vem a Sunamita, corre ao encontro e pergunta para ela se está tudo bem com ela. E ele foi, encontrou-se com ela e perguntou, está tudo bem com a senhora? Ela tinha acabado de perder o filho. Com seu marido? E a mulher respondeu ao Geazim, sim, tudo bem. E continuou e foi ao encontro do homem de Deus. Ou seja, foi ao encontro de Deus, foi ao encontro de quem resolve, de quem ela queria levar o problema. Veja que interessante, dando uma pausa. Ela não se desgastou em tentar explicar para o marido uma situação que ele não poderia resolver. E ela não se desgastou em tentar explicar para o auxiliar do profeta uma situação que ele não poderia resolver. Ela foi a quem resolve. E aí, então a mulher, mas chegando ao homem de Deus, abraçou os pés e expôs o caso, resumindo. E o profeta foi até a casa dela, a criança estava deitada na cama, e o profeta deitou sobre a mesma, o espírito voltou, resumindo a história, e a criança reviveu. Observe que nós podemos contar nossos problemas para quem quisermos. A pergunta é, vai resolver? Vai fazer com que a situação mude? Ou vai desgastar você e expor sua situação? Por isso, baseado nessa história de fé, vamos levar nosso caso para Deus. Você está vivendo uma situação difícil, uma dor, uma perda, qualquer coisa, fale com Deus. Converse com Deus, em oração. Entra no teu quarto e fale com Deus. Quem Deus quiser usar, ou o que Ele vai usar. Mas não esqueça, Ele próprio disse, pedi, buscai e acharei. Por isso, não se desgaste, confie, porque vai dar certo. Guarde essa palavra, repetindo 2 Reis 4, versículo 20 em diante. Deus abençoe o seu sábado e até uma próxima palavra que é Espírito e Vida.